Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala do seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala do seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num uma casa e um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala do seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um livro fantástico, um livro muito legal que eu li e recomendo, e como sempre, se assim não fosse, eu não estaria aqui falando, ok? É uma leitura muito inteligente, classifico como indispensável, de George Orwell. Quem foi George Orwell? Ele nasceu no norte da Índia, filho de um funcionário da administração britânica, do comércio de ópio. Nasceu em 1903, estudou em colégios tradicionais na Inglaterra. Na década de 1920 foi agente da polícia colonial na Birmânia. Nas décadas seguintes publicou diversos romances, ensaios e textos jornalísticos. É considerado um dos escritores mais importantes do século XX. Morreu em Londres em 1950. Tudo isso eu colei aqui, do próprio livro. Colei daqui. Tá? E de que obra estou falando? Desta aqui. A Revolução dos Bichos. Meu amigo, eu sempre faço umas anotações de como eu vou introduzir a obra. Ele foi escrito em 1945 e assim que foi publicado causou um grande mal-estar
sobretudo no ambiente político, porque assim, é inquestionável que a semelhança que o livro tem, que a história tem, com a história e o contexto histórico, com o regime stalinista. É muito difícil dissociar uma coisa da outra, de fato. E você pode consultar, você pode verificar isso. O romance passa numa granja, chamada Granja do Solar. Nessa granja, os animais são humanizados, então eles conversam entre eles, fazem política, discutem e tudo mais. E lembra muito assim um cenário até da Disney, né? Que tem os patos, ganso, porco, cachorro, e eles falam e tudo mais. Portanto, não é algo novo em termos de linguagem. E também nem em termos imagéticos, né? É importante salientar aqui, e que fica muito claro na obra, é que quem lidera e quem encabeça os movimentos são os porcos. Eles são considerados, nessa granja, os animais mais inteligentes. Então, temos aqui alguns personagens, os principais, né? O Napoleão, que é um porco. Ele parece ter sido baseado na figura do Stalin, né? O nome Napoleão é referência a Napoleão Bonaparte, né? O Bola de Neve, que é outro porco, mais conhecido como Snowball, no início do romance, ele divide a liderança com Napoleão. Porém, seus métodos dividem seus métodos são diferentes dos de Napoleão. Ele seria uma espécie de... Ele seria algo mais democrático que Napoleão. Algo mais elaborado, mais inteligente, mais sensato. Seria como algo assim. E eles dividiam as opiniões na granja. Então, havia os favoráveis ao Napoleão, que eram dos líderes, e outros bichos favoráveis ao Bola de Neve. E ele tem uma guarda, uma semelhança grande com Trotsky, que é o opositor de Stalin, perseguido por ele em tempo. Squealer, ou Garganta, é um porco também. E ele também exerce um certo comando. Ele é o ministro de propaganda da granja. Ele é tido como um grande orador, um sujeito convincente, boa retórica. O velho major é outro porco. Ele representa a idealização socialista, o pensamento socialista, a teoria socialista. Ele meio que iniciou esse movimento na granja, que é denominado no livro como animalismo. Ele que passa as ideias, esse paraíso pregado pelos líderes da Revolução posteriormente. Portanto, ele representaria Marx, Lenin.
Sansão é um cavalo, muito aplicado, trabalhador, porém ingênuo, ignorante. Seria uma espécie de cidadão ideal dentro do regime. Mr. Jones é no início da obra, o dono da granja do solar. Só que ele sucumbe ao regime dos bichos e é derrubado. Então ele é uma espécie de czar Nicolau II. O livro retrata um cenário político e controverso. Um cenário político, controverso e de poder, em forma de uma história simples, agradável, capaz de atender até um público infantil. Trata-se de uma história muitíssimo bem contada, bem escrita, enxuta. Ela atende o objetivo de Orwell, portanto. A linguagem aproxima-se de uma linguagem jornalística. É fácil de ler. Ela é curta, enxuta, objetiva. E conta muito bem aquilo que ela deve contar. Voltando um pouquinho aos personagens, temos Benjamin, que é o burro. É o animal mais velho da fazenda. Embora, indiretamente, ele mostra, no romance, uma sabedoria isenta de ideologias, como espectador desse circo. Mínimo, outro porco. Ele tinha um grande talento para compor canções e poemas. Uma espécie de artista. Alguém para distrair a população. Maricota é uma cabra que lia melhor que os outros bichos e os ajudava nisso. Mimosa é uma égua branca, descrita como muito bonita e tudo mais. Ela é vaidosa e fútil, representaria, portanto, a oposição ou a burguesia. Quitéria é outra égua, de caráter matriarcal, muito responsável, representa o bom amigo do cotidiano. Ela durante todo o livro, ela está sempre muito próxima do Sansão, que é aquele cavalo, trabalhador, honesto, dedicado. E ela é serena, bastante humanizada. Há a figura do Moisés, que é um corvo, um animal inútil, que não trabalha. Às vezes ele fica num poleiro, dizendo algumas coisas do tipo que existe um céu para os animais e que ele poderia ser conquistado se os animais trabalhassem duro, tudo mais. Seria uma religião. Aos cachorros. Os cachorros são temidos, bravos, e estão sempre circundando e protegendo os líderes do movimento. Seriam, portanto, uma espécie de KGB. Eles causavam medo para poder manter o regime. Pois é, amigos, é uma obra-prima de George Orwell. E eu recomendo demais a leitura deste livro. Essa é a edição que eu tenho, né? Mas
esta obra aqui, A Revolução dos Bichos. Tem uma coisa interessante também aqui, ó, que o autor chama George Orwell, Revolução dos Bichos. Veja aqui onde eu circulei, ó, um conto de fadas. Um conto de fadas. É bastante sugestivo. Está falando sobre comunismo, socialismo, regime político. Legal. Eu pensei aqui alguns trechos para não cansar a vossa beleza e para vocês verem como é interessante e legal. O homem é a única criatura que consome sem produzir, não dá leite, não põe ovos, é fraco demais para puxar o arado, não corre o que dê para pegar uma lebre, mesmo assim é o senhor de todos os animais, põe-nos a mourejar, dá-nos de volta o mínimo para evitar a inanição e fica com o restante. Aí então, já durante o regime dos bichos, determinaram alguns mandamentos para eles. 7 mandamentos. Qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. O que andar sobre 4 pernas ou tiver asas é amigo. Nenhum animal usará roupa. Nenhum animal dormirá em cama. Nenhum animal beberá álcool. Nenhum animal matará outro animal. Todos os animais são iguais. Aqui. Após isso, os bichos já haviam tomado a granja. Jones passava a maior parte desse tempo na taverna do Leão Vermelho, em Willingdon, queixando-se a quem quisesse ouvir da monstruosa injustiça que sofrera ao ser expulso de sua granja por uma súcia de animais imprestáveis. Os outros granjeiros eram-lhe simpáticos, em princípio, mas inicialmente não lhe deram muita ajuda. No fundo, cada um imaginava em segredo alguma forma de tirar vantagem do infortúnio de Jones. Era uma sorte que os proprietários das 2 granjas lindeiras com a dos bichos vivessem em más relações. Napoleão, que tinha muito sucesso entre as ovelhas, conseguiu convencê-las a acreditar e pronunciar o seguinte, sempre: 4 pernas bom, 2 pernas ruim. Em ocasiões próprias ou impróprias, e muitas vezes interrompiam a reunião dessa maneira. Notou-se que mostravam especial disposição de atacar o 4 pernas bom, 2 pernas ruim, justo quando Bola de Neve, que era o rival do Napoleão, estudar atentamente alguns números, quando Bola de Neve chegava ao momento crucial de seus discursos. Bola de Neve estudar atentamente alguns números atrasados da revista O Agricultor e o Criador de Gado, encontrados na Casa Grande, e andava com a cabeça cheia de projetos, de invenções e melhoramentos. Uma clara disputa política aqui. Bola de Neve conseguiu elaborar um projeto de um moinho para os animais trabalharem menos e terem mais tempo de lazer, etc. E deveria haver uma reunião para votar se os bichos deveriam ou não usar o moinho. Só que assim, em algum momento,
Napoleão levantou-se e deu uma estranha olhada para a Bola de Neve. Soltou um guincho estridente que ninguém nunca ouvira antes, no momento em que eles estavam reunidos, e Bola de Neve expondo o projeto do moinho, que muitos já conheciam. Napoleão sentiu o sucesso, o promissor sucesso, né? Sentiu que daria certo isso. E quando ele deu esse guincho, houve um terrível latido do lado de fora, e 9 cães enormes, usando coleiras tanchonadas de bronze, entraram aos saltos no celeiro. Jogaram-se sobre Bola de Neve, que saltou do lugar onde estava. Mal há tempo de escapar aquelas presas. Num instante zuniu porta fora com os cães em seu encalço. Espantados e aterrorizados demais para falar, os bichos amontoaram-se na porta para observar a caçada. A Bola de Neve corria pelo campo em direção à estrada, como só um porco sabe correr. Mas os cachorros se aproximavam. De repente ele caiu, e pareceu que o pegariam, mas levantou-se outra vez e voou como desesperado. Já os cães o alcançavam de novo. Um deles quase fechou as mandíbulas no rabicho de Bola de Neve, que o sacudiu bem na hora. Aí fez um esforço extremo e, ganhando algumas polegadas, se enfiou por um buraco da sebe e sumiu. Calados e aterrados, os animais voltaram furtivamente para dentro do celeiro. Logo chegaram os cachorros latindo. A princípio ninguém pôde imaginar de onde tinham vindo aquelas criaturas. Mas o mistério logo se aclarou. Eram os cachorrinhos que Napoleão havia tomado das mães e criado em segredo. Ele pegou os cachorrinhos recém-nascidos e ficou criando em segredo. Ele criou uns monstrinhos de guarda para ele. Embora ainda não tivessem completado o crescimento, já eram cães enormes, mal encarados como lobos. Permaneceram junto a Napoleão e notou-se que sacudiam a cauda para ele da mesma maneira como os outros cachorros outrora faziam para Jones. O pessoal argumentando com Garganta, que era um dos líderes também, porque houve um episódio que eles classificaram como Batalha do Estábulo, que foi quando eles derrubaram o Sr. Jones. E ele teve uma atitude, um papel heróico nessa batalha, o Bola de Neve. Aí alguém disse, ele foi valente na Batalha do Estábulo, depois que ele já tinha fugido, sido perseguido por cachorros e tal. Aí Garganta respondeu, valentia não basta, a lealdade e a obediência são mais importantes. E quanto à Batalha do Estábulo, acredito, tempo virá em que verificaremos que o papel de Bola de Neve foi muito exagerado. Diante disso, com o tempo, diante da tirania gradual mostrada por Napoleão, que começa a dominar sozinho o cenário político da granja, os bichos começam a ficar insatisfeitos e tristes. Não fora para aquilo que haviam construído o moinho de vento, enfrentado as balas da espingarda de Jones. Tais eram seus pensamentos, embora ela não tivesse palavras para expressá-los. Eles cantavam um poema chamado Bichos da Inglaterra sempre. Mais mínimo, o poeta compusera outra canção que começava dizendo: Granja dos bichos, revolução dos bichos, nenhum de nós jamais te fará mal. E isso passou a ser cantado todos os domingos após o hasteamento da bandeira, mas de certa forma nem a letra nem a música jamais pareceram, para os animais, igualar-se às de bichos da Inglaterra. Com o tempo, eles iam fraudando até mesmo os mandamentos que foram criados. Aí, Quitéria pediu a Benjamim que lesse o 6º mandamento. E quando Benjamim, como sempre, respondeu,
que se recusava a tomar parte em tais assuntos, ela procurou Maricota, que leu para ela o sexto mandamento. Dizia: nenhum animal matará outro animal, vírgula, sem motivo. Sabe-se lá por que as duas últimas palavras haviam escapado à memória dos bichos. Eles eram alterados na calada da noite. Garganta, segurando uma comprida folha de papel, lia para eles relações de estatísticas comprobatórias de que a produção de todas as classes de gêneros alimentícios aumentara 200, 300 ou 500%, conforme o caso. Os bichos não viam razão para descrer, especialmente porque já não conseguiam lembrar-se com clareza das exatas condições de antes da rebelião. Mesmo assim, dias havia em que preferiam ter menos estatísticas e mais comida, que começava a escassear. Todas as ordens agora eram transmitidas através de Garganta ou de outro porco. Napoleão não era visto em público mais do que uma vez a cada 15 dias. E quando aparecia era acompanhado não só pela sua comitiva de cães, mas também por um garnizé preto que marchava à sua frente, atuando como arauto, soltando um cocoricó antes de cada fala de Napoleão. Aqui tem um episódio bastante triste, em que Sansão adoeceu e ele acabou sendo levado por humanos, por um carro, para fora da granja. E dentro da granja foi dito que ele foi para um cirurgião veterinário de Willingdon, porque seria melhor para o Sansão. Mas na verdade se lia no carro. E todos ficaram tristes e perceberam a manobra. Alfred Simons, matadouro de cavalos, fabricante de cola, Willingdon. Pele e farinha de ossos, fornece para canis. Para concluir, Napoleão cada vez mais vivia no luxo, dentro da casa, da habitação da granja, onde vivia o Sr. Jones. Ele bebia destilados e tudo mais, se reunia com poderosos e num dia desses, os bichos foram espiar pela janela o que estava acontecendo dentro da casa, porque ninguém mais sabia. Já não havia mais publicidade nas ações políticas. Napoleão havia se tornado de fato um tirano. Mas o que acontecia nessas reuniões cada vez mais frequentes entre humanos, com porco, com porcos? Os donos das propriedades, vizinhos, etc. Bom, num dado momento, Napoleão concluiu, isso diante da visão dos bichos: cavalheiros, levantarei o mesmo brinde, mas de forma diferente. Enchei até a borda vossos copos. Cavalheiros, este é o meu brinde, à prosperidade da Granja do Solar. Houve as mesmas calorosas felicitações de antes, e os copos foram esvaziados. Mas aos olhos dos bichos, que lá de fora espiavam, pareceu que algo estranho estava acontecendo. Que diabo teria alterado a cara dos porcos? Os olhos embaçados de Quitéria iam de uma cara para outra. Algumas tinham 5 queixos, outras tinham 4,
outras 3, mas algo parecia misturá-las e modificá-las. Então, findos os aplausos, o grupo pegou novamente nas cartas, reencetando o jogo interrompido, e os animais afastaram-se em silêncio. Não havia, porém, chegado sequer a 20 metros quando se detiveram ante o vozerio alto que vinha lá de dentro. Voltaram correndo e tornaram a espiar pela janela. De fato, era uma discussão violenta. Gritos, socos na mesa, olhares irados, furiosas negativas. A origem da briga aparentemente fora o fato de Napoleão e o Sr. Pilkington, que era um dos proprietários de uma das propriedades vizinhas, terem ao mesmo tempo apresentado um as de espadas. 12 vozes gritavam cheias de ódio e eram todas iguais, não havia dúvida. Agora, quanto ao que sucedera, a fisionomia dos porcos. As criaturas de fora olhavam de um porco para um homem, de um homem para um porco, e de um porco para um homem outra vez. Mas já era impossível distinguir quem era homem, quem era porco. E assim termina o livro. De forma brilhante, eu entendo. Então é isso, meus amigos. Recomendo que leiam o livro, grande leitura, muito legal, muito informativa. Para quem gosta de política, para quem gosta de entender contextos históricos. Motivações. Para quem gosta de literatura. É um livro muito legal para você dizer depois. Eu li A Revolução dos Bichos. Muito bom. Muito prazer ter falado um pouquinho sobre o livro. Porém, me perdoe se eu estiver enganado. Eu acho que eu falei o suficiente para que você tenha uma ideia do tema, do livro, do assunto. E para te motivar a ler, a discutir, a refletir. Porque não basta ler, né? Ler, como Schopenhauer diz, se você lê de maneira mecânica, que parece um paradoxo, né? Ler de maneira mecânica. Mas se você lê para fazer quantidade, para acumular leituras, para anotar na sua agenda, li mais um livro, cumpri a meta de ler tantos livros, ou para mostrar para alguém, né, por mais ridículo que isso possa parecer, você não está exercendo de fato a leitura. É como uma mola, e você até perde a capacidade de ler fazendo isso. Você tem que ler e refletir sobre a leitura. Exercitar o seu pensamento. É um exercício dialético que dá trabalho. Isso é ler, de verdade. Pegar e folhear e tal, e quando terminar você até saber falar sobre aquilo, não deixa de ser uma perda de tempo, porque você pode fazer coisas melhores, mais úteis, mais produtivas, mais ricas, do que ler dessa maneira, né? Então, é uma dica que eu acho indispensável, tá? Seja esta obra aqui,
ou qualquer outra que você leia, que vale a pena ler. Porque não é tudo que vale a pena ler. Você tem que escolher o que ler. Muito bem. Não leia coisas ruins. Dentro do seu padrão. Isso é bom, isso é ruim. Não leia coisa ruim. Não leia coisa pobre. Sem o menor rigor. Sem conteúdo. Que não seja minimamente profunda. Significativa. Tudo que você for ler, leia fazendo esse exercício de reflexão. Porque você pode cair também naquela armadilha que muitos caem. Lê algo, ou ouve algo, a maioria das pessoas ouve. No Brasil as pessoas não gostam muito de ler, preferem ver vídeos. Não descarto, não discrimino, não digo aqui que os vídeos são ruins. Mas é parte do conteúdo, é parte do conhecimento, é parte do que você precisa. Não é o suficiente. Dificilmente um vídeo tem a profundidade de uma boa literatura sobre um assunto. Não digo também com isso que tudo você tem que ler. Para alguns assuntos o vídeo basta, mas não todos. Eu garanto a você, por exemplo, que este livro aqui, com esse vídeo, você não conheceu a obra. E mesmo que se alguém, como muitas pessoas fazem, está cheio na internet, um podcast ou um vídeo no YouTube, se a pessoa reproduzisse, lesse o livro inteiro, não é a mesma coisa que você pegar e ler o livro, folhear. Folhear, que eu digo, pode ser até mesmo no iPad, no seu tablet. Tá? Então a leitura é algo muito sério. Eu levo muito a sério, eu acho muito importante. É sempre um divisor de águas. É algo que te tira do atual patamar, do atual estágio, que te leva para lugares. Tem que levar, tem que mexer com você. Kafka diz, né? Todo mundo conhece a frase: se um livro não serve para você como um soco no crânio, para que lê-lo? Então, é isso, meu amigo. Muito obrigado de novo por você estar aí, por ter me ouvido, me visto. E até logo, o Pensador Mascarado. I see you later, baby. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver, deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar depois que me encontrar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver, deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar.
Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar.